Paz do Senhor para a igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um domingo e mais uma lição, um momento que nós vamos meditar na palavra de Deus. Graças a Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título Provai se seus espíritos são de Deus. Pesados irmãos, os nossos irmãos estão ouvindo, nós estamos falando aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D Sul, Taguatinga Sul, que tem como presidente desse ministério o pastor Ocival Pereira Xavier. Então nós vamos, já de início desta palavra, fazer uma oração para o início da nossa escola bíblica dominical. Eu peço ao pastor Exílio, nosso professor, para fazer esta oração, dando abertura a esse trabalho. Muito bem. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade nesta manhã. Pedimos a tua bênção sobre todos que, ó Deus, irão participar dessa EBD. Sim. Usa a lição de hoje, Sim, Deus, para papai, usa edificar, mesmo. consolar, orientar, enfim, para abençoar o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, inicialmente, nós vamos cantar pelo menos uma estrofe de um hino, uma das estrofes do hino de número 17. Isso. É o hino, inclusive um hino sugerido na lição de hoje. Normalmente são 3 hinos, a gente canta um pouco para a gente remir o tempo e se preocupar mais mesmo no ensinamento da palavra. Não que o hino tenha mensagem, graças a Deus nós temos hino Isso. de mensagem. Inclusive este hino tem uma mensagem bonita. Irmão. Graças a O hino de número 17, que vamos cantar junto todos, né? Comece. 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos as cordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Aleluia. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Aleluia, Graças glória a a Deus. Jesus. É o hino, pensando em Jesus, graças a Deus. Nosso Muito bem. pensamento deve estar lá no alto mesmo. Irmão, Muito bem. nós vamos já ler o textual e a verdade prática, mas antes eu quero comunicar aos irmãos, informar a leitura bíblica em classe. Que tá nós temos 3 livros, olha só. Neemias, Tessalonicense e Coríntios. Então vamos lá, anote aí para você ler a sua Bíblia, às vezes você não tem revista, né? Neemias capítulo 6, versículos de 10 a 14. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Aí nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. E em seguida, para a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Vou repetir rapidamente. Neemias 6, 10 a 14, depois 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 e 1 Coríntios 14 e 29. À medida que nós vamos lendo, a gente vai falando, ó, já está no livro tal. Então o pastor Exílio vai ler o textual, em seguida nós lemos a verdade prática e já damos sequência à ministração da aula. Muito bem, meus irmãos. A verdade prática está em 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática diz, através dos dons espirituais, Isso. a igreja discerne os espíritos enganadores. Maravilha. Então vamos lá ao nosso texto, Neemias 6. Diz assim:
Vamos ler como de costume. Vou lendo os irmãos vão repetindo, né? Muito bem. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Muito bem. Agora, 1 Tessalonicenses, aliás, continuando, né? Versículo 13, né? Até o 14. Para isso o subornaram, para que me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Versículo 14. 14 diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profecia, da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5, 20 diz, não desprezeis as profecias. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Isso. 1 Coríntios 14, 29 diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Sim, pastor, pode dar a sequência. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Dando continuidade, o conteúdo da lição número 10 tem os seguintes tópicos. Primeiro, cuidado com os falsos profetas. Segundo tópico, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro tópico, devemos julgar as profecias. Quarto tópico, por que devemos julgar as profecias? E o quinto tópico, como devemos julgar as profecias. O objetivo geral tem o seguinte assunto: levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Os objetivos específicos são também 5. Continuando. Primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com falsos profetas. Segundo, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto, mostrar por que devemos julgar as profecias. E o quinto, pontuar como devemos julgar as profecias. Vamos à introdução com o nosso professor Silas. É com o senhor. A introdução diz: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Isso. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Com observação, Silas? Não, só ter cuidado para... Ter cuidado, o trem é feio. Eu queria apenas fazer uma observaçãozinha, minhas irmãs e meus irmãos, o seguinte, ó, o espírito do erro se manifesta para desestabilizar a saúde espiritual do crente e da igreja local. Por isso, óbvio, carecemos, né, Silas? Isso. Do auxílio do Espírito Santo, que através do dom de discernimento, o Senhor vai nos dar condições de entender que tipo de espírito está atuando. Portanto, gente, vigiemos. Muito bem, vamos dar continuidade. Tópico 1 da nossa lição tem como assunto cuidado com os falsos profetas. 1.1, Silas, eu vou ler aqui. Sim. Diz assim, 1.1 diz, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Aí vem, Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Portanto, devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida
em nossas igrejas, não é? Observação, os falsos profetas, não só os falsos profetas, mas também os mestres e ensinadores. Irmão Silas, faça um comentário, por favor. Pastor, é o seguinte, olha a sagacidade do inimigo. Ele sabia que o Israel dava muito valor aos profetas de Deus, às profecias. Isso. O que nós podemos tirar daí? Olha, o inimigo observa aquilo que nós prezamos. Ele observa o seu comportamento, o inimigo, para ver o ponto que ele pode atacar. Aqui, os falsos profetas, Sambalat e a turma dele, vamos observar o que ele mais pontua, o que ele mais se atém. Falou, ó, eles gostam de profecias, ele gosta assim, ele atende as profecias que vêm de Deus. Então é o seguinte, vamos usar esse meio para enganá-los? Olha só, olha o cuidado que nós temos que ter, irmão. Entendeu? É interessante observar. Que em 1 Pedro 2,1, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro diz que houve entre o povo, Pedro está falando do Antigo Testamento, falsos profetas. Aí Pedro dirige-se à igreja. Entre vós haverá também falsos doutores, profetas, pregadores, ensinadores, né, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Pastor, infelizmente, acontecia no passado e está acontecendo hoje. É verdade. Isso é profético, e funciona, pastor. Infelizmente, o diabo tem suas estratégias, irmão. Tem suas estratégias. Ele pega aquele ponto fraco, aquilo que você mais gosta, aquilo que você preza. Isso. Detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos aqui dizendo que a profecia não é bíblica. Sim, tem a profecia bíblica e tem a profecia não bíblica. O que a lição vem nos ajudar, irmão Silas, é fazer com que nós entendamos, tenhamos de Deus discernimento para saber diferenciar a profecia que tem embasamento bíblico e a que não tem embasamento bíblico. Okay? Provar a sessão de Deus mesmo. Isso, muito bem. Então, aqui está bem claro, podemos cultuar? E Deus nos deu essa mentalidade, pastor, de a gente entender, através do Espírito Santo, se é ou não é de Deus. Sim, então, você tem que estar afinado com o Espírito Santo. Mas na frente nós vamos ver sobre isso. Vamos lá. 1.2 diz, Neemias tinha, né, o dever de examinar a profecia recebida. Tá, 1.2, né, que o tópico 1 é cuidado com os falsos profetas. Então, vimos no 1.1, né, rapidinho aqui, vimos no 1.1 que os samaritanos, vendo que os irmãos gostavam de profecia, então buscaram esse meio para ludibriá-los. Vamos buscar esse meio, E agora vamos ver que, no 1.2, que Neemias, esperto, inteligente, com a graça de Deus, não deixou se levar. Eu vou ler aqui mais uma vez para continuar, aí o senhor faz comentário. Aqui, ó. Neemias tinha o dever de examinar a profecia, e ele o fazia, está no slide aí, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir, como eu fugiria? Nós lemos na lição, né? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil, de uma armadilha de Tobias e Sambalá, para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pode dizer, conheci que não era de Deus. Neemias 6,12. Irmão Silas, faça um comentário. Pastor, Deus tem uma maneira de se comunicar com os seus servos. Tem uma maneira correta. E quando é Deus que está comunicando, se você está em sintonia com Ele, você entende logo. Olha só. Agora, Neemias tinha tanta segurança que estava no plano de Deus, que ele foi até audacioso. Foi, eu fugir? Vou fugir coisa nenhuma. Verdade. Quer dizer, a mensagem foi diretamente para Neemias. Ele recebeu a mensagem, ele mesmo, de plano, observou que não era de Deus. Aí ele foi até audacioso. Olha a segurança com que ele fala. Eu jamais fugiria, eu fugi de maneira alguma. Ele tinha autoridade para falar aquilo, porque ele conhecia a profecia. É interessante, né? Que aqui fala que Semaías, né? Que preparado por Sambalá, convidou Neemias, né? E eu quero fazer uma observação dizendo o seguinte, observe, Neemias, primeiro, rejeitou a proposta de Semaías. Por quê? Porque era contrário à palavra, à lei de Deus. Sim. Está em Neemias 6,10. Quando Semaías disse, vamos ao templo, disse, eu não sou sacerdote, isso é infringir contra os princípios de Deus. Então, eles
Mas por que ele evitou isso? Porque ele discerniu. Ele conhecia a palavra, pastor. Através da lei. palavra, Deus deu o entendimento. Olha, não faça isso. Ele conhecia a lei, ele observava Isso, a lei. muito bem. Então aqui, ó. Segundo, Neemias, com discernimento e determinação, recusou-se a ser influenciado pelas ofertas. E por último, orou e deixou o assunto nas mãos de Deus. Pronto. Então, qual é o segredo para lidar com, digamos assim, as insinuações do inimigo, querendo nos ludibriar, querendo nos enganar, querendo fazer que nós venhamos a errar, ou que nós não saibamos discernir o certo e o errado. Qual é a atitude que devemos ter? É comparar tudo com a palavra de Deus. Orar, e o Senhor vai nos dar a direção para tal. Podemos terminar? Podemos. Você pode fazer a síntese do tópico 1? O tópico 1 é o seguinte: as palavras dos profetas eram valorizadas em Judá. Muito bem. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele conhecia a palavra. Conhecia Quem a palavra, conhece não pode, não erra. Pois é, irmão. Então, Tem a segurança. a síntese do tópico 1 é o seguinte, irmão. O segredo, a razão por que Neemias conseguiu lidar com aquelas investidas de forma sutil do inimigo. E olha que o inimigo usou o quê? Usou aquilo que mais eles gostavam, que é a profecia. Mas Neemias, como o senhor disse, embasado, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o plano de Deus para a sua vida, ele disse: espera aí, esse negócio está errado. Orou, Deus deu discernimento e conseguiu se safar daquela situação. Isso, a mesma coisa pode acontecer conosco. Vamos continuar. O segundo tópico da lição de hoje tem como assunto: a Bíblia revela, óbvio, né, a existência de falsos profetas. Está claro, desde o Pentateuco, que é os primeiros ciclos da lei, até o Apocalipse, a Bíblia refere-se em diversas vezes, né, Silas, sobre falsos profetas. No Antigo Testamento, vamos lá, na letra A, eu vou ler a letra A aqui, depois vamos fazer um comentário, certo? Certo. Diz assim, ó: o trágico exemplo relatado em 1 Reis 13, que diz lá: um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Vamos parar um pouquinho aqui, Silas? Vamos. Primeiro vamos identificar esse rei. Esse rei aqui foi Jeroboão I, período mais ou menos 930, 31 a 909, foi o período que ele reinou. Ele foi o rei que iniciou o reinado no Reino do Norte após Salomão morrer. Isso. Vamos lembrar, quando Salomão morreu, Houve a divisão. o reino foi dividido. A parte sul, Benjamim e Judá, ficou com Roboão. E a parte norte, 10 tribos, ficaram com Jeroboão. Pois muito bem, esse Jeroboão aqui, e para impedir que o povo fosse a Jerusalém cultuar a Deus, o que ele fez? Ele erigiu altares em Betel e Dan, e disse que o povo deveria ir adorar nesses altares. Aí vem, voltando para cá, então Deus mandou um profeta para dizer para esse rei de Israel, que está aí no slide de vocês, né? E o que ele disse? Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 3:3. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. Ok? Vamos parar um pouquinho por aqui? Primeiro, vamos lá. A profecia, Ciro, diz respeito ao rei Josias. Interessante, minhas irmãs, meus irmãos, que essa profecia se cumpriu 300 anos depois. Olha só. Quando o rei Josias, conforme lá, 2 Reis, capítulo 23, verso 15 e 18, não é? Ok? Ele mandou destruir o altar, destruir tudo aquilo que tinha sido erigido,
conforme o profeta tinha profetizado. Toda aquela idolatria, Então, né? óbvio, esse profeta aqui é de Deus, né? Você quer fazer uma observação aí? Não, pastor, a observação é que esse rei, Uhum. ele não quis acreditar. Isso. E mesmo assim, quando ele estendeu a mão dele secou. E o profeta, para ver que o profeta, que É a de palavra Deus, era de Deus mesmo, ele pediu a Deus e o profeta restaurou e curou a mão dele. A mão dele ficou sã, a mão dele Só que ficou tem um sã. detalhe, Então, ó, esse profeta tinha recebido uma ordem de Deus na sequência do slide. Então, vamos ler? Na sequência do slide aqui, ó. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar. Jesus. E que não voltasse pelo mesmo caminho. Quer dizer, Deus diz, olha, você vai lá, ministra a minha palavra ao rei, vai acontecer isso, 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 só que você não pode nem comer o rei, se o rei oferecer, como o rei ofereceu Nada. um banquete, ele não podia comer, e que me chama a atenção que o rei ofereceu, e ele se recusou. Recusou. Até aí tudo bem. Então aí tudo bem. Só que, quando ele retornando, houve algo que infelizmente foi trágico na vida dele. Vamos lá. Olha só, aqui, ó. pastor, A ordem... Sim. Só uma pensa assim, Deus foi tão zeloso com esse profeta, queria que ele obedecesse, até aprovou também. Deus deu todas as instruções para ele, até para verdade. voltar. Olha, você volta pelo mesmo caminho, faz aquilo outro, tal, que o irmão falou aí. Deu todas as instruções para ele. É o zelo que Deus tinha, olha, não faça isso, não faça aquilo. Isso. Mas, irmão, até o povo de Deus, se não tiver cuidado, é enganado. Pois é, irmão. Olha aí, vamos continuar aí. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Havia, porém, naquele lugar, Olha só. isso está em 1 Reis 13, 7 a 9, um velho profeta, cujo filho lhe convidou para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Detalhe, Deus tinha dito para o profeta que foi ajudar, dizendo, você não coma nada. Volta pelo mesmo caminho. Pelo caminho. Volta. Olha assim a contradição. Aí o velho profeta, eu não sei o que esse profeta estava fazendo lá no Reino do Norte, porque se era um profeta de verdade, ele tinha que estar lá, mas não acomodado, né, irmão? Exato, mas ministrando a palavra. É. Usado pelo inimigo, porque o diabo usa também os profetas que não dá lugar a Deus, infelizmente, né, contribuiu para a tragédia na vida do profeta que foi ajudar. Vamos lá, observa aqui, ó. O homem de Deus não discerniu, isto é, o profeta de Judá não discerniu que aquela palavra do velho profeta não era de Deus, isso, não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. É perigoso. Isso sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o profeta, né? Tomou o velho profeta em profecia e disse, visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste a comer este pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido o pão, o profeta verdadeiro, né? O profeta que foi ajudar, Foi dar o recado, né? Voltou e no caminho, um leão, conforme a profecia do velho profeta, que confusão, né? O matou, deixando-o prostrado na terra. Detalhe, o leão matou o profeta, mas não... Não comeu nem ele, nem o jumento. Interessante, né? Nem a cavalgadura dele comeu. O velho profeta o recolheu, sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Você pode fazer uma observação sobre isso aqui? Pastor, olha só. Aí é um profeta contra profeta aí, né? Ele falou, eu também sou profeta. Olha só o primeiro engodo. Tudo bem, ele era profeta, a Bíblia fala que ele era profeta. Eu também sou. Então o profeta que veio de Deus falou, mas veio um anjo, olha só, pastor, olha só. Quem falou diretamente para o profeta... O profeta que foi ajudar, né? Foi Deus. Foi Deus. Profeta foi Deus. E o profeta velho foi um anjo. E o profeta assim, ó, veio um anjo e me falou assim, olha, irmão, já era... Pô, peraí, mas Deus me falou isso. E o anjo vem falar isso para você, já ia uma contradição. Me faz lembrar lá de Paulo, falou, ó, mesmo que um anjo venha anunciar o evangelho, você não acredita, não. Vamos chegar lá. Pois é, então aqui, olha só, ele já devia... Falou, não, mas vamos comer também, eu sou de Deus, eu sou profeta, tal. Certamente conversaram ali e tal, e comeu. E ele, foi um anjo que falou, então é de Deus mesmo. Mas depois o próprio profeta que mentiu, Deus tomou a boca para dizer, rapaz, você pisou no machiste, rapaz. Queridas e queridos, não era para você ter feito isso. O que nós entendemos aqui? Que quando Deus usa uma pessoa para ministrar uma mensagem, devamos fazer conforme Ele mandou. A determinação de Deus, pastor.
ok? Não devamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Qual foi o erro do profeta que foi ajudar e ministrou ao rei? Foi ele, infelizmente, deixar-se levar pela falácia de alguém que dizia ser mais experiente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que muitas vezes experiência de tempo não quer dizer espiritualidade. Não. Eu quero crer que aquele profeta, o profeta que tinha ouvido a mensagem de Deus e cumpriu, e deixou-se levar pelo profeta velho, eu quero crer que ele olhou o profeta velho, o profeta mais experiente. Deve ter falado com ele. Meu irmão, vamos vigiar. Vamos encerrar esse ponto? Vamos encerrar aqui. Então, aqui tem vários pontos, né? Aqui tem vários exemplos, né? A, B, C, D, então, são todos exemplos. No ponto 1, no Antigo Testamento, vemos exemplo dessa situação, né? Que o profeta, a princípio, cumpriu a obrigação de Deus, a missão de Deus, mas depois, infelizmente, deixou-se levar pela falácia do inimigo. Ainda tem outro exemplo aqui da letra B, né? Isso. Na letra B, nós temos exemplo também, nós temos o exemplo de Jeremias, né? Isso. Jeremias, você pode ler para nós? Jeremias diz o seguinte: nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Aí vem Jeremias 29, 21, 23. Vamos ler aí? Isso. Pode até acontecer uma certa... porque aqui fala de Acabe, não Acabe rei. E fala também de Zedequias, não o profeta Zedequias, né, que foram queimados, etc. Isso aqui. Síria, só uma observação aí, Síria. É interessante. Nós estamos falando dos profetas durante o Antigo Testamento. Mas o primeiro profeta que nós encontramos no Antigo Testamento, que ao mesmo instante foi usado por Deus, e ao mesmo instante deu lugar para o inimigo usá-lo, foi Balaão. Balaão, sim. Isso está em Números, capítulo 22 a 25. Né? E de lá, de Balaão, para frente, né? E você leu sobre Jeremias. Né? Eu quero ler aqui, Jeremias 29, 8. Olha só o que diz lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos, né? aos vossos sonhos que sonhais. Então, Deus usando o profeta Jeremias, porque naquela época existiam inúmeros profetas discordando da profecia de Jeremias. O que Jeremias profetizava? Que o povo deveria se arrepender, deveria aceitar o cativeiro, porque Deus estava naquele negócio. Pode ir. Porém, tinha aqueles profetas da prosperidade, que nada, isso não é de Deus não quer que você sofra. Hoje em dia é o mesmo jeito. Mesmo jeito. Vamos continuar. Letra C. Outro exemplo do Antigo Testamento. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Escute, profetizavam segundo a vontade de Acabe. Vou ler aqui seu comentário. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Né? E os que foram buscá-lo disseram-lhe: Micaías, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Quer dizer, existiam inúmeros profetas que enchiam os ouvidos de Acabe, de mensagem positiva: você vai conseguir, você vai vencer, a vitória é sua, isso não vai acontecer. Só que eram pessoas que não tinham nada de Deus. Eram profecia de si próprio. Faça seus comentários. Pastor, olha só, Acabe tinha 400 profetas ou mais. O volume não diz nada do volume do profeta. E outra coisa, só profetizava coisa boa. Coisa boa. Nossos dias, irmão, nós temos que ter cuidado. Quando chega só mensagem positiva para você. Boa, só coisa boa. Essa profecia não é comigo, não é para fulano de tal. Só um pouquinho, Sila. Nós estamos falando aqui de profecia, de profeta. Isso tem a ver com pregador, ensinador e o dom de profecia. Falsa mensagem. Falsa mensagem. Aplica-se a todo. Pode continuar. Então, às vezes tem uma profecia que Deus está falando duramente com alguém,
e a pessoa fala, não, essa porcina não é comigo não, é para fulano de tal, e nem aqui não está, é para fulano de tal. Não, irmão, absolutamente não. Deus fala, o que Deus quer falar, pode ser ruim ou quer ser bom, mas sempre Ele quer o melhor para nós. É verdade. Você pode ver que o Job Acaba falou, ó, esse profeta, esse Micaías, só fala mal, só fala mal contra mim. E ele estava falando a coisa séria, pastor. ele estava inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Certo, tanto é que ele mandou prender. Muito bem. Vamos adiantar, né? Aí houve o desafio ali, né? Isso. Mais um exemplo. Ainda nos dias, letra D, né? Nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes. Até os sacerdotes foram influenciados a enganar o povo. Oh, meu Deus, rapidinho aqui, ó. Dessa maneira o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras profecias anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e os ensinos heréticos. Então, resumo da ópera, queridas irmãs, queridos irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como nos dias atuais, existe o falso e o verdadeiro. O que compete a nós? Compete a nós pedir de Deus discernimento, né, Silas? Para saber qual é o falso e o verdadeiro. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Estamos no tópico 2, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas, falamos aí diversos exemplos, desde Balaão, no Antigo Testamento. Agora vamos falar do Novo Testamento, né? Sim, agora do Novo Testamento. No tópico 2 diz, no Novo Testamento, você pode ler para nós? Letra A aí. No tópico 2, no Novo Testamento, né? O trágico exemplo relatado, não é que não, né? É o 2 não, pastor, é o 2 já? É 2. É o 2. É 2.2, pastor. Ah, 2.2. É 2.2. Novo Testamento, tá certo. Assim mesmo, maravilha. É porque o comentarista dividiu em vários itens. Vários itens. Vamos lá, então. Novo Testamento, ponto 2. Aí vai dar exemplo de Jezabel, né? Jezabel. Mas não é essa Jezabel lá antiga, não, né? Não. Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja a prostituírem-se. Apocalipse 2, 20. Isso, na igreja Apocalipse, né? A igreja em Tiatira tinha suas qualidades, mas tinha um problema. Tinha lá uma mulher que, aqui, Jesus Cristo deu o nome de Jezabel. Comparando-a com a Jezabel da época de Acabe, que foi, na época de Acabe, o instrumento que corrompeu Israel, não é isso? Só que essa mulher aqui, ela estava tendo um espaço muito grande, estava deturpando a mensagem de Deus. E aí Jesus diz, olha, tenham cuidado com essa mulher. E nos dias atuais também tem muita gente aí, tem mulher, tem homem, tem jovem, metido a profeta aí falando que não tem e que não deve, e vamos ter muito cuidado. Vamos continuar? Letra B. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo engano e injustiça. A Bíblia está cheia de referência, aí estão as referências, 2 Tessalonicenses 2, 9, 10, 1 João 2, 18, para os irmãos lerem. Silas, comentário aí. Pastor, olha só, aqui fala, fará falsos profetas por sinais e prodígios. Olha, pastor, farão sinais e prodígios. Olha, o povo hoje, pastor, ele acredita muito nessas coisas. Com certeza. Quando há assim, uma operação sobrenatural, a nossa tendência é acreditar que tudo aquilo vem de Deus. Principalmente se for coisa boa. Então, mas isso aí não acontece, isso é de Deus. Mas não, Satanás também opera. Esse tipo de milagre, ele opera esse milagre aqui. Na época, na igreja, no livro de Atos, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, Ananias e Safira. Sim. Deus deu a Pedro discernimento espiritual para ver que Ananias e Safira estavam falando não de si mesmo, mas estavam sendo usados pelo inimigo, mentindo. Quer ver exemplo que o senhor gosta muito? Atos 16, Paulo pregando, não é? E apareceu aquela jovem, possessa do demônio, eles são homens de Deus, aquela coisa toda. E Paulo ficou assim preocupado, começou a orar, e de repente Paulo, peraí, Deus deu a Paulo discernimento. Então sempre vai existir, minhas irmãs e meus irmãos. E nos dias atuais, como disse Silas, está difícil a coisa. Pastor, o que eu posso fazer? Qual a atitude que tenho que tomar diante disso tudo? Queridas e queridos, leia a palavra, estude a Bíblia, compare com a Bíblia. Se não bate com a Bíblia, não é de Deus. Nem todo fenômeno sobrenatural, pastor, é de Deus. Mas Satanás, ele tem os seus aqui poderes. Fala, ele pode fazer sinais e maravilhas. Sinais e prodígios, quer dizer, aqui fala aqui sinais e prodígios. Então nós temos que ter cuidado que nem tudo, principalmente nos dias de hoje, pastor, o Paulo falou, haverá falsos profetas.
falsos ensinadores, falsos profetas. Aqui é o espírito do anticristo, Silas, pastor. pessoas que saem da igreja, até obreiro, irmão. Obreiros. Né? Briga com o ministério, sai da igreja, cria uma igreja, forma um movimento aí e começa a deturpar, ensinar totalmente contrário ao que está na palavra. Se você não tiver conhecimento da palavra, Rapaz, você cai. tem coisas por aí, se você vai no YouTube aí, algumas mensagens, algumas pregações de pessoas que outrora, né, era de uma igreja que tinha um certo padrão teológico de equilíbrio, Tinha boa doutrina, e essa né? pessoa saiu e inventou de criar a sua própria igreja, distorcendo tudo. Isso o que é? É o Falso. espírito Do anticristo. do anticristo. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento, mas além disso, viu, minhas irmãs, meus irmãos, conhecimento bíblico, para quando ouvir um besteirol desse, opa, peraí, não, entendeu não? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Encaixa Isso. na Bíblia. Síntese do tópico 2, Silas, por favor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Isso. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Muito Não, bem. olha, porque a Bíblia diverte muito. Isso, meu querido, isso. Então vamos ter muito cuidado, viu, minhas irmãs? A lição número 5 da revista tratou um pouquinho sobre essa parte de profecias e profetas. A lição de hoje vem entrar nos detalhes. E o detalhe hoje é o quê? Para que nós fiquemos atentos para digamos assim, a falsidade, as más interpretações, Isso. para que fiquemos atentos às falsas mensagens. E pastor, só um detalhe que eu estou falando aí, pegando esse gancho seu aí, as pessoas às vezes acreditam tanto naquele falso mensagem que veio para ele, até positiva, a mensagem boa, que não acontecendo, ele fica tão decepcionado, Fica frustrado. que é perigoso até se desviar, pastor. Aí não Silas, acredita, mas não, isso aí eu conheço pastor, pessoas é tão que perigoso isso aí, pastor. nesse período de pandemia, muitos ficaram desempregados, muitos perderam suas rendas, diminuíram sua renda. E eu conheço pessoas que foram a uma determinada igreja e lá alguém falou, você não tem fé. Você está passando isso porque você não tem fé. Desmontou a pessoa. Que é isso, irmão? Nem que está isso na Bíblia, irmão. Se a pessoa perdeu o emprego por causa da pandemia, não é porque você não tem fé, é porque está difícil. Para todo mundo. Então, hoje em dia, irmão, o que tem de mensagens erradas, equivocadas, ministradas, pregadas, proferidas por aí, não está na história. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a palavra de Deus é a ferramenta para medir o certo e o errado. Vamos continuar? Vamos. Terceiro tópico é, devemos julgar as profecias. Exatamente. Como julgar? Eis a questão. 3.1. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Vou ler aqui. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido, porque a igreja tinha os dons espirituais em evidência. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurai que nenhum dom lhe falte. Ou isto é, e procurai com zelo os dons espirituais. Né? Aqui está o conselho do apóstolo Paulo, né? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, qual é o critério? Seguir o amor, isto é, seguir os princípios que norteiam a vida cristã, que está em Coríntios 13, e busque. Quer ser profeta? Quer ter esse dom? Peça a Deus. Agora, lógico, né? Busque ser útil conforme a palavra de Deus. Sila, alguma observação? Pastor, eu fico pensando como uma igreja pode sobreviver Sim. sem os dons espirituais. É difícil, né? Bom, é difícil viver, porque olha só que a lição bate muito em falsa profecia, porque é da profecia que vem a mensagem, que vem a palavra, Isso. que vai enganar as pessoas, que pode instruir, pode ensinar e dar alguma mensagem boa ou má para a pessoa. Isso. Então, se a igreja não tiver o dom, irmão, é uma igreja que não vai para frente. Detalhe, os dons espirituais que estão em Coríntios 14, né? E Coríntios 12, depois de Coríntios 14, eles são ferramentas que Deus concede à igreja para a sua edificação, consolação e etc. Tem que ser usado para a glória de Deus, não é para endeusar o homem nem a mulher, não. Não. Isso. Então, se você tem um dom da palavra, você é pregador, você é ensinador, você tem um dom de se expressar bem, né, de uma boa oratória, é uma pessoa loquaz, glorifica a Deus, né, mas fale em forma condizente com a palavra de Deus.
Se você tem o dom de profecia, meu irmão, você é profeta de Deus, glória a Deus por isso. Mas, por favor, busque dia após dia ler, conhecer o plano de Deus para não falar abobrinha. Vamos adiantar? Vamos para frente. 2, né? Que ouvimos aqui, que Deus quer que a sua igreja seja revestida com os dons espirituais. Isso é fato. Deus quer que os dons estejam em evidência, né? Isso é um pouquinho assim, apesar que tem alguns que dizem que os dons foram para a época dos apóstolos, né? Olha, meus irmãos, eu entendo o seguinte, que os dons são para todas as eras. Por quê? Porque Satanás não mudou e, obviamente, se na época da igreja primitiva a igreja precisou dos dons em evidência, do poder de Deus, hoje não é diferente. Vamos continuar. 2, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja, conforme o ensino do apóstolo Paulo na referência supracitada, isto é, 1 Tessalonicenses 19, 21, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. O senhor pode comentar alguma coisa aí? Pastor, normalmente uma igreja que tem os dons, ela é bem doutrinada, Sim. Né? Deus se agrada dessa igreja. Dificilmente as falsas profecias vão prosperar dentro dessa igreja, falsos profetas, porque ela está bem doutrinada. E com os dons do Espírito Santo, quando há dom do Espírito Santo, pastor, há operação do Espírito Santo no meio da igreja também. E tendo a operação do Espírito Santo no meio da igreja, essa igreja não vai cair em armadilha, porque é bem doutrinada, é bem ensinada, porque a mensagem é uma profecia, irmão. Isso, então observe. A mensagem que o pregador, que o pastor prega aqui, ou que te ensina, é uma profecia. Agora tudo tem que ser conforme a palavra. Sim. Então, o que a lição... A doutrina que eu falo é a palavra de Deus, o ensinamento bíblico. Quando fala que devamos julgar os profetas, julgar aqui não é criticar, não é jogar na cara, não é isso não, gente. Julgar aqui é o quê? É fazer uma análise. Se o que ele está falando, ela, está realmente tendo respaldo com a palavra de Deus. Dentro da palavra. Porque Deus jamais vai levantar alguém, seja um homem, mulher, seja quem for, para ministrar uma mensagem que venha discordar, desfazer do que ele já disse. Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo, que ainda que um anjo trouxesse uma mensagem que, contrária ao que ele estava pregando, fosse anátema. Então, minha irmã, meu irmão, então quando fala julgar aqui, não é jogar na cara, não. É fazer uma análise. Às vezes Deus usa um irmão, usa o pregador aqui, numa palavra, né? Aí você, com calma, vai analisando direitinho. A meditar. Antes de tomar aquilo como sendo a verdade absoluta, faz a comparação com o que a Bíblia diz. Né? Detalhe, ouviu uma profecia, é de Deus, analisou pela Bíblia, entendeu que é de Deus. Um outro detalhe que acontece muito, Ciro. Aguardar. As pessoas se precipitam. Aguarda. Quer forçar, não force o cumprimento. Não. Se Deus falou, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, vai se cumprir. Vai cumprir. O que compete a mim e a você e a nós é esperar com paciência no Senhor. Amém? Vamos lá. O senhor pode fazer a síntese do tópico aí? Diz síntese. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Muito bem. Absolutamente. Pode ser verdadeiro ou falso, mas você examina. A Bíblia fala, examinai. Isso. Repente. Só uma observaçãozinha aqui, ó. O apóstolo Paulo afirma, lá em Romanos 15, 4, que tudo quanto foi escrito, para nossa instrução foi escrito. Portanto, se nos dedicarmos mais ao estudo das Escrituras Sagradas, não seremos tão facilmente enganados. Irmãs e irmãos, infelizmente, muitas igrejas, muitos movimentos por aí, são ludibriadas ou ludibriados, porque não tem mais as Sagradas Escrituras como a sua única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática que norteia, que deve nortear a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, é a Bíblia.
Não é a profecia do irmão, da irmã, pode ser quem for. Pode cuspir fogo. Mas se está contradizendo a Bíblia, deixa e volta para a palavra. O que acontece é que muitos aí estão deixando de ouvir a palavra de Deus, a boa mensagem, e dando crédito a mensagens meramente humanas. Ok, Silas? Ok, vamos para frente. Tópico 4. Tópico 4. Vamos adiantar aqui. Tem como tema, por que, é uma pergunta, por que devemos julgar a profecia? Isso aqui nada mais é do que o ampliar do tópico terceiro, né? Primeiro, porque a palavra de Deus faz o que, Silas? Nos manda o quê? Manda examinar. Tá aí, ó, nos manda julgá-las. Quer ver exemplo? 1 Coríntios 14, 29. Diz lá que devamos julgar a profecia. Está claro lá que devemos julgar as profecias. Julgar como? Repito, analisar, comparar com a Bíblia, não deixar-se levar. Segundo, por que devemos julgar as profecias? Primeiro, porque a palavra de Deus nos manda julgar. Segundo, porque os que profetizam estão sujeitos ao quê, Silas? A ser julgado, a submeter, a sua própria natureza. Isso, tudo já falha. Aí no tópico 4, item 2 diz, porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Falhas humanas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento, quer dizer, o ser humano, a pessoa que está sendo usada, esteja sem o fruto do Espírito na sua vida. Está na carne, às vezes. Isto é, e a transmissão da mensagem será prejudicada por esta causa. O que é o fruto do Espírito? Está em Gálatas 5:2. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isto é, às vezes a pessoa que é um profeta é uma pessoa que não vive a essência do cristianismo, que é o amor, que é o que está em Coríntios 13. Ei, minha irmã, meu irmão, quando Paulo foi tratar dos dons espirituais com a igreja de Corinto, no capítulo 12 ele começa, no capítulo 13 ele dá uma pausa e fala do dom por excelência. Diz, ainda que eu tivesse as línguas dos anjos e não tivesse amor. Nada. Isso. Então, quem tem os dons espirituais tem que pedir que o Espírito Santo, dia após dia, gere nele o fruto. E esse gerado, o Espírito Santo, depende da minha e da sua vontade, você é querer. Se é profeta, profetiza, mas profetiza com graça, com amor. Vamos adiantar? 3. Por que devemos julgar as profecias? 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Pode ler isso aí? Pode. Muito bem. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. É verdade. A Bíblia diz que tem a palha como trigo. Quem tem a palha como trigo? Jeremias tal. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Com certeza. Temos na Bíblia um exemplo quanto ao profeta Natã. Ele já conhecia o caso. Entretanto, entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Rapidamente ele corrigiu e tal. Isso. Eu rapidinho aqui, eu quero ler para os irmãos aqui essa parte de Davi, que é importante. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Vou ler aqui para as irmãs e para os irmãos. Olha só. Profeta Natã, profeta de Deus, homem de Deus. Não era qualquer profeta não, irmão. Não, homem de Deus. Era homem de Deus. Era de Deus mesmo. No capítulo 7, versículo 2 diz, disse o profeta ao rei, olha, aliás, o rei falando ao profeta, né? Disse o rei ao profeta Natã, olha Natã, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Versículo 3, disse Natã o profeta ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha só. Rapaz, olha o perigo aí, pastor. Que palavra poderosa. Ia ser um estrago. Assim. Glória. E aí o versículo 4 diz, porém, olha o detalhe, naquela mesma noite, foi rápido, veio a palavra do Senhor ao profeta Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? De forma nenhuma. Pronto. O que aprendemos aqui? Natã, puxa Davi, nas emoções, querendo agradar o rei. Isso. Rei, é do Senhor. E Sila, atualmente, o que tem de gente assim,
Porque quer agradar o pastor, quer E ele agradar a tem mais, irmã. pastor. quer Ele agradar... conhecia a vontade de Davi, que Davi tinha essa vontade. Isso, é Falou, vontade. então, se tem vontade, ele lógico. vai, faz. Aí isso acontece nos dias atuais. A ver, interessante, Silas. Existem 3 tipos de espírito que atuam no ser humano. Há o espírito humano, que é o espírito dele. O Espírito Santo que está habitando no ser humano. E o espírito satânico, demoníaco. Maligno. Os dons espirituais são concedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Santo. Então, quando você está sendo usada por Deus, é o Espírito Santo que está te usando. Só que a mensagem de Deus, através do Espírito Santo, ela tem início, tem meio e tem fim. Acontece que muitas pessoas que são bênçãos, estão usadas de Deus, começam sendo usadas pelo Espírito Santo. Mas, de repente, a mensagem de Deus para. Aí a pessoa começa a ministrar o que ela... A opinião dele. A opinião dela. Olha... Você já tinha vontade de construir mesmo, Davi? Acaba construindo. E pode ter um detalhe. E se insistir muito, de repente, por trás entra o inimigo. Oh, meu Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que devemos ter o quê? Discernimento. Discernimento, tá bom? Letra 4. Por que devemos julgar os profetas? 4. Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado, que eu já até adiantei, isso, por um espírito maligno, disseminador de mentiras. O senhor pode aí fazer um comentário sobre esse ponto? Pastor, é o seguinte, olha, a mentira de Satanás, ela parece que era uma mentira mais apropriada do que uma mentira assim minha, de humana mesmo, porque a dele vem misturada. São mentiras, assim, chama-se meia-verdade. Meia-verdade. Que não existe meia-verdade, você sabe. Não existe. São mentiras atraentes. Atraentes. Opa, isso aí é verdade. Isso aí olha, eu tinha é de Deus, porque eu já pensava isso. Fulano falou isso comigo, isso é uma confirmação. Tem cuidado. Satanás vê alguma coisa. Olha, pastor, é tão perigoso a mentira satânica, certo. Porque às vezes você ouve falar alguma coisa a seu respeito, uma coisa de bem, falou, mas isso é de Deus mesmo. Aí Satanás viu, você falou, isso é de Deus, ele vai usar uma mentira dele para confirmar o que você estava pensando fazer, que não era de Deus. Eu vou ler aqui uma referência. Olha só, lê, pastor, lê ó, aí no slide, aí na lição, tá citando aí 1 Reis 22, 7, 11, 9. Eu quero ler apenas o verso 19, rapidinho. O verso 19 diz, Micaías prosseguiu. O Micaías, aquele profeta que profetizava aquilo que Deus colocava no coração dele. Aquilo que Acabe mandou. Isso. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele. Essa passagem é interessante. À sua direita e à sua esquerda. Verso 19. No verso 20 diz mais. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia, um espírito. Um dizia dessa maneira, o outro de outra maneira. Verso 21. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou o Senhor, com quê? Versículo 22. Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Pronto. Disse o Senhor, vai. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca do povo. Pastor, e esse espírito que eu queria dizer assim, parece que é uma mentira bem redondinha, uma mentira perfeita. Mas, Sila, o espírito que foi colocado, que está naqueles profetas que falavam, a mensagem não era mensagem feia. Você vai conseguir, você vai ter vitória, você vai avançar. Deus é contigo. Deus é contigo, não te preocupa. Vamos ter muito cuidado. A mensagem é perigosa. Vamos ter muito cuidado. É a mensagem que massageia o ego. Ei, está cheio de crente. Viu, meu Sila? Está cheio de crente. Desde o mais simples até obreiro mesmo. Buscando esse tipo de mensagem. Que gosta de uma mensagem que massageia o ego. Você pode, você consegue, você vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, vigia. Por isso que a Bíblia diz, analise, tenha cuidado. É verdade. Não estou dizendo que nós vamos ser um cético contra a profecia. Não é isso, não. Mas vai devagar, meu irmão. Vai devagar. Diga, Deus, me orienta. Vamos continuar, Ciro? E outra coisa, pastor, a gente tem que julgar a profecia até com certo temor. Temor, com equilíbrio, irmão. Temor. Isso. Peraí, não vai se debochando de cara, não. Não. Se você, mesmo que você vê que assim, você vai com certo temor. Calma. Esse homem é de Deus já usou ele uma vez, está usando.
Espera aí, não vai debochando. Um certo temor de Deus. Silas, não é porque é crente, não é porque tem carteira de pastor, de missionário, não sei o quê, não é porque tem canela de fogo, que de vez em quando o diabo não usa, não. O diabo usa sim. Pô, o diabo usou Pedro para falar de Jesus, encostado com Jesus. Que é isso? Aqui, rapidinho aqui, ó. Eu quero fechar uma posição. Queridas e queridos, o discernimento espiritual, portanto, é indispensável na vida do cristão, na obra de Deus, para lidarmos com os espíritos, né, de falsidade que proliferam por aí. Vamos ter muito cuidado. Eu quero trazer aqui uma advertência. Irmã, meu irmão, cuidado com certas mensagens aí no YouTube e nas redes sociais, de pessoas tidas como profetas, mensageiros ou mensageiros. Né? Vamos, ouviu? Analise, compare com a palavra. Não bateu de frente? Não tem como está batendo de frente com a Bíblia? Descarta. E pronto. Pregações que a gente vê, cada aberrações. Podemos continuar, Ciro? Vamos lá, síntese agora, né? Quarto, síntese. Faça assim, fala aí, para eu terminar. Devemos julgar as profecias, porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos a falhas. Isso. Podem ter conhecimento prévio dos fatos, ou estarem sendo influência maligna, está sob influência maligna. Isso. Pastor. Nós já falamos isso aí, né? Já falou isso aí. Então, já. por que devemos julgar a profecia? Por quê? Primeiro, porque o ser humano é sujeito a erros. Eu sou sujeito a erros, Cida é sujeito a erros, todos nós erramos. Nesse negócio que não tem pastor, não tem esse negócio, não tem teólogo, não. Todos nós erramos. Por isso que tem que ser analisado. O pregador vem aqui, a pregadora, o profeta, a pessoa falou, é de Deus, tudo bem, vamos analisar com calma, com equilíbrio, vamos orar, Deus, me direciona, não deixa eu me precipitar. Eu conheço pessoas, Silas, que deu ouvido a certas profecias, quebrou a cara, irmão. Esse negócio de profecia, para casar, para separar, para não sei o quê, profecia não sei o quê. Irmão, para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Olha, faça a sua consulta a Deus, não irmão. ao homem. Cuidado. Pode fazer o pastor, cuidado. pastor aconselha, é aí muito bom. Chega o profeta, ei, meu servo, minha serva, você não ganha luta no seu lar. Aqui para nós, quem não tem luta em casa? É óbvio, né? Qual é o casal que não tem problema de vez em quando? Qual é a família que não tem problema? Vamos ter muito cuidado. Agora não estou dizendo com isso, né, Silas? Que nós devamos ser céticos, não. Eu creio, nos dons espirituais, creio. Nas profecias, se você é profeta, pode profetizar para mim. Pastor, e o senhor vai fazer o quê? Eu vou analisar conforme a Bíblia. Isso, Amém? Vamos continuar. Por último, quinto tópico. Praticamente é a continuidade do anterior. Como devemos julgar a profecia? Já falamos. Lê para nós, Silas. Primeiro, examinando. Examinando as Escrituras. Muito bem. Vamos lá, então. Quer ler? Eu leio. Você pode ler. Diz o seguinte, uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. Isso. A palavra de Deus é o prumo. Muito bem. A palavra de Deus é perfeita. Graças a Deus. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Pronto, é o que nós já acabamos de dizer. Acabou, já falou. Irmão, Tem anjo, já falou sobre anjo. Tal. Irmão, o prumo é a Bíblia, irmão. Repito, minhas irmãs, meus irmãos. Esse pastor só fala de ler Bíblia. Tem que ler, meu irmão. Como é que você vai... Agora, quem ensina a Bíblia tem que ler, quem prega tem que ler, quem é profeta tem que ler a Bíblia, ler, estudar, ter humildade. Se possível, fazer um cursozinho básico, médio em teologia. Isso. Para poder ter melhor argumento, ter melhor entendimento, não falar abobrinha, não enganar as pessoas. E não ser enganado, pastor. E a Bíblia diz que aquele que ensina, aquele que fala, aquele que prega, aquele que é profeta, tenha cuidado, que vai prestar conta de Deus. Vai. Vamos tendo aqui, ó. Continuando. Então vimos aí que devemos julgar as profecias por quê? Por quê? Porque pode ser falso. Pode ser falso. E é um mandamento. Isso. E como devemos julgar? Através do quê? Palavra. Através da Bíblia, viu? Palavra. Eu acho, não é o que você acha, não. Não é o que nós achamos, é o que Deus diz. Está no plumo, tem que estar no plumo. Como devemos julgar as profecias? 2. Através de quê? Dom de discernir os espíritos. Né? Eu vou ler aqui, pô. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus esse dom. Eu vejo muita gente, Cila, pedindo dom de profecia. Um dos dons que eu mais peço é, me dá o dom da palavra da sabedoria.
Sem brincadeira, eu oro, Deus, me dá o dom da palavra de sabedoria, me dá o dom da ciência, Senhor, e o dom de discernimento. São três dons que eu peço. Sabe por quê? Porque palavra de sabedoria é um dom que me habilita a ser sábio espiritualmente. Dom da ciência é um dom que me habilita a entender mistérios que Deus pode revelar. O dom de discernir, Silas, é o dom que me habilita a entender, a ter uma percepção do que tipo de espírito, que tipo de mensagem se condiz com a Bíblia. Então, minha irmã, se você tem o dom de profecia, peça esses dons também. Então, qual é o dom que devamos usar para julgar as profecias? O dom de discernimento. Está em 1 Coríntios 12, 10. Rapidinho aqui, eu vou ler aqui, Cira. Enquanto eu leio aqui, Cira, faz um comentário aí, Cira, vai. É o seguinte, pastor, a profecia, a falsa profecia, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Sim. Induzir alguém ao erro. Induzir alguém ao erro. Aí você vai tomar uma decisão errada, uma atitude errada. Mas Deus falou. Mas Deus falou, mas eu vou guardar. Mas será que Deus falou mesmo? Pois é, mas aí que está o problema. Por isso você tem que julgar a profecia. Porque o objetivo dela é induzir alguém ao erro. Vou contar uma experiência. Induzir. Em 2008 eu pastoreava uma igreja, foi a igreja que eu pastorei, e alguém, quem foi Deus? Usaram, ei meu servo, vou te enviar para muitos lugares. Olha, irmão, eu já 2020, até agora não fui para muitos lugares. Não estou dizendo que não foi de Deus. O que eu fiz? Senhor, se é de ti, Senhor, no tempo do Senhor vai se cumprir. Vai cumprir. E é isso, irmão, vai se cumprir, irmão. Se não se cumprir, não tem problema não, estou preocupado com isso não. Quer ir para o céu. Mas vamos lá, meu, aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios 12, 10. Olha o que Paulo diz, ó. Paulo falando dos dons espirituais aqui, ó. Diz, ó, Deus deu tal dom, diz, e a outro deu o dom de operações de milagre, a outro dom de profecia. Aí vem, e a outro discernimento de espíritos. Pronto. Então peça, querido. O pastor que lidera tem que pedir esse dom de discernimento. Vamos voltar para cá, para a nossa lição, né? Muito bem. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Isso. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor, óbvio, conhece a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Portanto, queridos, quando temos de Deus o discernimento espiritual, não nos deixamos levar por vozes estranhas. Verdade. Ao contrário, ouvimos, filtramos e seguimos adiante. Alguma coisa, Silas? Não. Muito bem, vamos lá. Quinto tópico, como devemos julgar as profecias? 3. Você pode ler para nós aí? A profecia se conhece pelo seu sabor. Eita, sabor. Olha só. Também o sotaque. Muito bem. De quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare cibolete e chibolete. Isso. É que está lá em Juiz 12. Isso. Quase dizimou uma tribo toda aquele negócio. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Rapidinho aqui sobre esse chibolete aí, porque eu não fiquei em casa. Que negócio é esse? Que negócio lá em Juízes capítulo 12, havia um conflito, uma guerra, né, entre tribos. Isso. Entre tribos. Benjamim e de um lado estava os efraimitas, né? E Jefté comandando a tribo, os Gileades, os homens Gileades. Então, Jefté, juiz, né? Comandava o exército Gileade contra o exército da tribo de Efraim. E no meio do confronto lá, né, alguns efraimitas, né, disseram que eram gileaditas para evitar que fossem mortos. E aí, porém, os gileaditas tomaram o val do Jordão que conduz a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, dize pois Chibolete. Quando dizia Cibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e, obviamente, o tinham como inimigo. Por quê? Porque os efraimitas tinham uma forma de pronunciar e gileaditas outra forma. É regional, né? Regional. Então, o gileadita, para saber se aquele
era um traidor ou não era um traidor. É. Então, quando ele falava, via que de fato era um traidor. Então, resumindo, aqui é o seguinte, o que quer dizer com isso? Que nós precisamos conhecer, não é? A linguagem. A linguagem. Idioma. E como eu conheço a linguagem do Espírito Santo? Como eu conheço a linguagem de Deus? Através da palavra de Deus. Muito bem, síntese do tópico 5, você pode fazer? Para começar a terminar. Sim, fala o seguinte, devemos julgar as profecias porque a palavra de Deus mostra... Não, já falei, esse aqui já foi lido, né, pastor? Isso. Esse tópico É a aqui já síntese foi do lido. tópico 5, do quinto É o tópico. quinto, É o quinto. Podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e o dom de discernimento dos espíritos. Muito bem. Estamos caminhando Pastor, para... só um detalhezinho. Sim. Deus conhece todas as línguas. Sim. Foi ele que confundiu as línguas dos homens lá na Torre de Babel, tá lembrado? Né? Então ele distribuiu o idioma para todo mundo. É verdade. E ninguém vai enganar o Espírito Santo com Não, o de idioma forma não, viu, nenhuma. pastor? Com certeza. Fala Muito qual bem. foi errada. Conclusão da lição de hoje, lição número 10, né? Isso. A conclusão tem 3 pontos. Primeiro ponto, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. 2, Silas, é com você. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir a doutrina e doutrinar as pessoas que usou erradamente o dom de profecias. Isso. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo E correto. 3, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Quero Isso. concluir fazendo uso das minhas palavras, dizendo as seguintes verdades. Observe, em 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito, expressamente, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Minhas irmãs, meus irmãos, concluindo, quer dizer o seguinte, estejamos em vigilância e oração, que o Senhor Jesus, com auxílio do Espírito Santo, nos ajude a perceber, a discernir qual é a boa, a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para nossas vidas. Deus em Cristo abençoe a todas e a todos nesse domingo. Círios, é com você. Pastor, só para resumir também, para encerrar, sabedor do que é falso e verdadeiro, né? Já sabemos o que se é falso e verdadeiro. Agora, mesmo sendo uma mensagem dura, mas se ela for verdadeira, irmãos, nós temos que aceitar. Não aceitar. Mesmo sendo dura. Você Isso. vai pela Bíblia, mensagem é dura, não, mas Deus está me advertindo, eu vou ter que aceitar. Isso. Olha, pastor, uma igreja bem doutrinada, como leu aí, igreja bem doutrinada, dificilmente ela cai nos erros. Agora, vai induzir os crentes a aceitar a profecia errada. Agora tem um detalhe, Cílio, nós temos que ter muito cuidado, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Muito cuidado mesmo, escute. Tem igrejas por aí que, em vez de o pastor doutrinar a igreja pela palavra de Deus, É doutrinado profeta, falso profeta. a igreja, infelizmente, o pastor, ele usa a profecia da irmã, do irmão, do Beltrano, do Isso. Cicrano, para corrigir a igreja. Não pode, irmão. Não, O pastor não, tem que fazer igual o pastor Oficial faz aqui às sextas-feiras. Abre a Bíblia, filho. Ministra. Bíblia para o povo. Bíblia. Porque é muito perigoso. Olha, irmão, se você estiver dentro da Bíblia, você não vai dar nem uma profecia errada e nem Não, receber com profecia certeza. errada, porque você está dentro da bitola, Bíblia. dentro do prumo, correto. Não tem como fugir, pastor. E a profecia, conforme é para edificar, consolar e exortar. Exortar. Muito bem. E a profecia edifica a igreja. pastor. Edifica. A profecia, Tá que na é a Bíblia, mensagem de edifica, Deus, é a consola. palavra de Deus. Profecia, uma profecia verdadeira é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade. Muito bem. Meus irmãos, então acabamos de encerrar mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Acredito que os irmãos aprenderam alguma coisa. Agora, pastor, no próximo domingo, nós vamos ler a Bíblia, que é Esdras, vai a Jerusalém e ensinar a palavra. Olha, nós estamos na palavra ainda. Essa lição é importantíssima. Estude a lição em casa, para que no domingo você apareça aqui já com a lição na cabeça e tenha o melhor entendimento que o seu professor vai falar. Maravilha, Amém. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tenham um bom domingo. Maravilha. Pastor, quer orar e já dar a bênção Amém, vamos apostólica orar. para nós despedirmos? Vamos orar. Antes de orar, eu quero dizer para os irmãos, hoje à noite, a partir das 18 horas, queridas e queridos, olha, o grande culto de louvor, adoração e pregação da palavra.
venha ouvir a voz de Deus através dos louvores e da pregação da palavra. É isso, moçada? Pastor, isso mesmo. Ó, vamos culto hoje à noite, é um culto maravilhoso. Parece que é o culto de... Eu não sei, não sei qual culto. Mas o importante é que o culto vai ser uma benção, uma maravilha. Traga seu parente, Acho que seu é de amigo. missões, né? O primeiro culto Missões, do domingo, né? Pai Salve, missões, salvo engano. missões. Agora, pastor, é o seguinte, aí na oração, ora pelos enfermos, né? Isso, muito os bem. aniversariantes também, tem muito enfermo. Pai querido, eu quero apresentar a Ti Aleluia. os aniversariantes. Abençoa teus filhos com saúde física, emocional e É espiritual. verdade, Senhor. Também oramos pelos que estão enfermos, Oh, Deus, ou em casa, ou nos hospitais, pelos É, irmãos que nos assistem, que participam da EBED TV, Senhor. Ó Deus, abençoe ricamente, Pai Santo, dá saúde física, emocional, restaura ali, ó Deus. Sim, Em nome de Pai. Jesus, visita cada um e cada irmão agora em seus lares, que estão participando, ó Deus, da ADEB TV, através, Pai Santo amado, esse instrumento de bênção nessa Sim, escola meu Pai dominical. amado. Abençoe ricamente a tua Cada igreja, o aluno, teu cada povo, classe, também a cada todos que aqui professor, participaram, o nosso irmão Eliel, o irmão Jesus. também, Pai Santo amado orado, Adorado. a todos os participantes aqui, irmão Cida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A Deb, Há 60 anos, prim- a Deb, há 60 anos, 60 anos, conservando a chama pentecostal. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica, né? Vamos dar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Amém. Deus Amém. abençoe. Tenha um domingo abençoado. Um bom almoço para todos. Ei, maravilha.